Bom, uma pequena atualização em relação ao coronavírus. Eu acho que são coisas importantes porque conforme a epidemia evolui, a gente entende cada vez melhor o que está acontecendo e o que vai poder acontecer. Então, primeiro em relação ao número de casos, o que nós temos? Hoje, 73.336 casos, 73.336 casos, com 98,7% dos casos ainda apenas na China. Na China, nós temos 82% dos casos concentrados na província de Hubei e apenas 18% no resto. Interessante notar de novo, a mortalidade em Hubei gira ao redor dos 3% e a mortalidade no resto da China está em 0,6%. Isso é uma coisa interessante porque a gente já tem um número grande de casos e um tempo de evolução bastante grande para ter uma ideia se essa taxa de mortalidade está correta. Eu acredito que nós vamos ficar ao redor disso. E tem outro dado extremamente importante que confirma esses dados que eu estou dando, é a mortalidade no resto do mundo. No resto do mundo nós estamos atualmente com quase 900 casos, 898 para ser precisos, e nós tivemos 5 mortes, que dá uma taxa de mortalidade de 0,55%. Praticamente a mesma taxa de mortalidade que a gente observa no resto da China, excluindo Hubei. Portanto, a primeira conclusão, provavelmente em Hubei, a mortalidade está muito maior porque eles não têm condições de atender os casos graves de uma maneira decente. Decente significa UTI, suporte médico hospitalar. Quando tem muita gente doente, realmente o serviço de saúde fica tão sobrecarregado que não dá conta do recado. E Hubei provavelmente é o que está acontecendo. E é a única explicação que a gente encontra para essa taxa de mortalidade tão elevada. 3% perto do que nós temos na China, 0,60% e no mundo, 0,55%. 0,55, 0,60 significa que nós temos praticamente um morto para cada 200 doentes, ou 180, por aí. É uma taxa de mortalidade importante. 0,5% é uma coisa que preocupa. A gente não pode esquecer que também isso aí provavelmente é uma taxa de mortalidade que está afetando, da mesma maneira que o H1N1, a influenza A e B, está afetando mais os mais sensíveis, pacientes com mais idade ou com comorbidades. Todo paciente que tem um problema pulmonar crônico, que fumou, por exemplo, e que tem o que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, um pouquinho de enfisema, um pouquinho de bronquite, cada vez que pega uma infecção respiratória, seja qual for, complica muito. Então, um conselho que a gente dá para os pacientes que têm alguma comorbidade, diabetes, doença cardiovascular, doença pulmonar, é que ao ficarem gripados, doentes, com coriza, um pouco de febre, que vão ao médico para ter um diagnóstico mais apropriado e que não fiquem em casa esperando piorar, porque às vezes uma vez que piora é difícil controlar. Bom, em relação ao coronavírus, o que nós temos agora, eu acho que depois que essa situação toda já está acontecendo quase um mês e meio, a gente já tem uma ideia muito mais clara. Primeiro, da taxa de mortalidade, que, como eu disse, deve girar ao redor de um paciente para cada 200. Nós já temos quase 1.000 casos, fora da China, que dá uma boa ideia da mortalidade. Em segundo lugar, como tem esse navio atracado no Japão, onde ninguém nem sai nem entra, com uma epidemia de coronavírus, a gente tem uma ideia também de como isso se difunde em comunidades fechadas. O que aconteceu nesse navio é que eles estão com 454 casos agora, 454 doentes, infectados pelo menos, porque a doença pode ser assintomática. O que a gente precisaria saber, para ter uma ideia da mortalidade, da gravidade disso, qual é a taxa de mortalidade nesses quase 500 passageiros que ficaram doentes. Isso também, conforme as notícias forem saindo, a gente vai ter uma ideia melhor. E finalmente, o que acaba sobressaindo dessa experiência toda com a epidemia é que provavelmente nós vamos ter que conviver com esse novo vírus, esse novo coronavírus. Vai vir uma vacina. Então, provavelmente, a partir do ano que vem,
Toda vez que vier o inverno, a gente vai ter que fazer a vacina da influenza e a vacina desse novo coronavírus. Pelo menos se ele mostrar essa taxa de mortalidade, que é bem mais alta do que uma virose comum. Só para lembrar, a taxa de mortalidade de influenza, sabendo que nós temos a vacina para nos proteger e o Tamiflu para tomar quando a gente está doente, gira ao redor do 0,09%, 0,17%. Uma taxa média de 0,13%. Portanto, esse coronavírus, se essas taxas de mortalidade estiverem corretas, a gente vai acabar tendo uma taxa de mortalidade 4 vezes maior. O que preocupa um pouco. Mas também lembrando que nós ainda não temos a vacina e não temos tratamento cientificamente estabelecido. O que está sendo feito são tratamentos experimentais. Essa é a atualização que eu tinha para trazer para vocês hoje. Obrigado.